Glória a Deus, pode tomar seu assento. Eu vendo o Fernando pregar hoje, eu lembrei da primeira vez que eu preguei dízimo na igreja. Hoje ele foi bonzinho, porque na primeira vez que eu preguei eu falava assim: tira o escorpião do bolso, irmão. Tira esse demônio do seu bolso. Hoje ele foi foi profeta, mas foi mais na manhã. Você vê que a gente vai... Mas glória a Deus, irmãos. Como a gente sempre fala, vou dar um exemplo. Hoje está um pouco mais quente, né? Nós temos alguns objetivos. Por exemplo, temos que comprar 4, né? 4 ar-condicionados lá para cima. Temos que comprar também para cá, e aqui deve ser uns 2 também. Aí quando as pessoas perguntam, onde está o dinheiro? Está aí, ó. Né? Quem conhece, se tiver algum problema, quer saber como a gente trabalha com dinheiro, cadê a pastora? Foi arrebatada. Pastora Mica, foi não, que nós está aqui também, né, irmão? Todo mundo revelando sua vida pecaminosa. Oh, Jesus do céu. Glória a Deus. E hoje o tema da pregação é identidade profética. Então o profético já está acima. Amém. Abre aí a sua Bíblia comigo em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Profeta menor, tá, meus amados? Se você não achar, faz igual o pastor, que não achou. Não, estou achando. Calma. Achei, aleluia. Eu ia falar, se você não achou, faz igual o pastor. O meu já está aqui marcado, mas nós vamos ler aqui também. Amós capítulo 3. Versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Repete comigo. Certamente o Senhor não fará nada sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te damos graça por esta noite. Obrigado por este tempo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Nós entregamos este momento ao Senhor, sabendo e crendo e tendo absoluta certeza que o Teu Santo Espírito está entre nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o único Espírito que tem autoridade para se manifestar nesta casa, neste momento, é o Teu Santo Espírito. Eu te peço que nós venhamos ser confrontados pela Tua Palavra, da mesma forma que nós temos visto e experimentado durante esta semana. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite não seja diferente. Eu, como ministro da Tua Palavra, me coloco diante do Teu altar. Eu te peço que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Nós entregamos este momento. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelo meu agir, pelo meu falar. Eu te peço que a Tua glória flua neste lugar de uma forma poderosa. Eu sei que o Senhor já está ministrando aqui e que o Senhor continue. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando a gente tem uma semana tão intensa, cada dia que passa fica pior para você pregar. Cada dia que passa o negócio... E essa semana foi Diácono Rafa. Segunda-feira já quebrou tudo, falando sobre a nossa identidade no fundamento que é Jesus Cristo. Depois veio a pastora Meire falando sobre a identidade emocional. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Depois veio o pastor Bruno
ministrando sobre a identidade na presença do Senhor, que a nossa identidade é revelada mediante a presença. Josué não se apartou da tenda, até que Deus revelasse quem ele era. Depois veio o Fábio, por livre e espontânea, 2 dias antes, né? Quem era para ministrar era o pastor Rafa Cardoso, mas ele está com Covid. Liguei prontamente, mas que palavra poderosa sobre sua identidade na palavra. Depois a pastora Pamela, minha esposa, tá? Minha esposa. Top, não é porque é minha esposa não, irmão, mas tem... Eu não vou falar para vocês que a mais top foi a dela. Brincadeira. Detonou falando sobre a identidade em meio ao processo, sobre a perseverança. Pastor Douglas ontem, pastor da Lagoinha de Alphaville, Barueri, veio falando sobre quem nós somos, falando sobre não ter medo de sair da margem, vá para o desconfortável, enfim. E uma coisa que ele conversando com a gente, nos falou que marcou o meu espírito. Ele disse assim: hoje eu sou menos, mas eu sou pregador itinerante. Hoje eu sou pastor, tempo integral na Lagoinha, então minha agenda tem diminuído. Mas uma característica que nos chama a atenção nesta casa é a identidade de um povo nobre. Vou repetir, o que me chamou a atenção nesta casa é uma identidade de um povo nobre. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos estar atentos. Hoje eu vou estar light, tá, irmão? Tô com a garganta meio ruim, tô tossindo da minha alergia. Eu vou desconstruir o pastor Beto. E para isso é para nós entendermos, até eu pegar no turbo, né? Espera aí. Para nós entendermos e discernirmos o tempo a qual nós estamos vivendo. Deus tem liberado algo extraordinário para a igreja de Cristo para este tempo. E se você estiver atento, como eu falei, foram palavras profundas, irmãos. Que o Douglas não me escute, amigo, mas eu conversando com a pastora hoje é totalmente diferente para quem está envolvido e vendo o que está acontecendo, como que saem as palavras. Palavras profundas, todas, que falei, meu Deus do céu, eu chegava em casa em pânico, falava, Jesus, eu só falava assim, Jesus, eu quero viver isso que eu ouvi hoje. E isso é um sinal. Nós acabamos de ler um texto que diz assim: Deus certamente, o Senhor não fará nada sem se revelar aos seus profetas. Eu acredito que Deus está levantando um povo profético. Talvez você chegou aqui e não está entendendo nada. Eu quero te dizer, vou te resumir o que é ser profético. Ser profético é entender quem é o profeta maior, que se chama Jesus Cristo. E Ele nos dá a capacidade de revelar aquilo que passa no coração e na mente dEle para impactar a nossa geração. Eu quero desconstruir algumas coisas a respeito do profético. A Bíblia é muito clara a respeito dos dons. E existem alguns dons
revelado na Bíblia. Existe o dom de Deus. Para você, qual que é o dom de Deus? Pode falar, irmão, não é pecado errar, não. Para você, qual é o dom de Deus? Ninguém vai. Vai todo mundo para a escolinha, para a escola bíblica CIA. Fé, quem mais? O amor? Quem falou salvação? Vem aqui, Vaza, me dá um abraço. O dom de Deus é a salvação. Amor não é dom. Amor é uma dádiva. Vamos desconstruindo. Amor não é dom. Amor é dádiva. E vocês vão entender mais para frente. O dom de Deus é a salvação. O dom do Espírito, segundo 1 Coríntios 12, é o quê? A capacitação dos santos para cumprir o seu sacerdócio, o seu propósito aqui na terra. E existe os dons, tem os dons de Deus, os dons do Espírito, também existe, essa semana eu passei mais de 5 horas estudando sobre este tema, e eu aprendi que também existe os dons de Jesus. Quais são os dons de Jesus? Os dons de Jesus, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para mestres. Eu conhecia e também os dons ministeriais, também é chamado dons pessoas. O que significa isso, amada e linda, maravilhosa igreja? Dons de Jesus. O que é isso? São ofícios de Jesus, são presentes. O que significa dom? Presente. Então esses 5 dons ministeriais, esses 5 dons pessoas, esses 5 dons de Jesus Cristo são um presente de Deus para a igreja. Eu acredito que você não tem como estar aqui se não faz parte de algum desses dons. Talvez você chegou aqui primeiro, o que é isso? Deus já está querendo dizer para você: se conecte com o primeiro dom, que se chama Jesus Cristo, e você vai fluir e vai desenvolver um dom, pessoa, para produzir a identidade de Deus aqui na terra. Presentes. Os dons de Cristo são presentes, são pessoas que Deus presenteia à igreja para desenvolver o ministério de Cristo aqui na terra. Mas hoje, quem é um pouquinho mais antigo na igreja vai entender. Hoje nós não temos problema com dom pastor, não temos problemas com dom mestre, não temos problema com dom evangelístico, mas quando vai para a classe do apóstolo e do profeta, meu Deus. Mas por que isso? Deixa eu te dizer, nós acabamos de ler um texto dizendo, uns são apóstolo, pastores, evangelista, profeta e mestre. São 5. Eu não posso desqualificar. Se eu tiro 2 do pacote, eu estou desqualificando os 5. Correto? E isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. O que eu entendo que nos últimos 20 anos, o dom apostólico e o dom profético foi usado de maneira incorreta. Por isso que eu entendo que Deus nesta geração está nos capacitando, nos ensinando a ser saudável. Se você for lá para 1 Coríntios capítulo 12, e foi uma igreja que fluía em todos os dons. Você vê que não faltava dom na igreja de Coríntio. Mas se você vê 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim, cadê? Põe na tela.
Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O nosso problema durante este grande tempo, o problema não foi a falta dos dons, mas sim foi a imaturidade de usar o dom apostólico e profético. E nós acreditamos que Deus está restituindo a sua igreja. Eu acredito que Deus está nos impulsionando a viver coisas extraordinárias. E por isso que eu acredito que Deus está nos alinhando. Ei, você veio nesta noite, não importa se você não conhece ou conhece, eu quero te dizer, Deus está te chamando para te alinhar, para viver coisas extraordinárias no reino de Deus. Deus está te chamando e dizendo, ei, estamos aqui hoje, há 16 dias do ano de 2022. Eu quero te dizer que existe uma jornada até terminar este ciclo, mas o que vai determinar como você vai terminar este ciclo, não é a listinha que você fez no começo do ano, é você entender que Deus está querendo te alinhar para viver coisas extraordinárias. Deus está querendo que você recalcule aquilo que Ele tem para você, para que você viva o melhor tempo da sua vida. E eu acredito que a coisa mais interessante, a coisa primordial para nós desfrutarmos, é fluir na identidade de Deus. Fluir reconhecendo quem Ele é nas nossas vidas. Por isso que Deus está chamando a sua igreja a ser uma igreja profética. Deus falou comigo no final do ano. Graças a Deus, aqui na igreja, os 5 ministérios, o pastor, o mestre, já está fluindo top. Chamei o pastor Bruno, falei, pastor Bruno. Chamei o Fábio, líder da intercessão, e falei com o Ricardo. Eu falei, em 2022 nós temos uma tarefa. Nós vamos restaurar o ministério profético da igreja, baseado no Novo Testamento. Baseado na palavra de Deus. Todos já estão com tarefa, já estão lendo livros sobre o ministério profético, estamos trocando ideia, e olha que interessante. Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. 15 dias atrás, 7 horas da manhã, estava eu e o meu pastor tomando café no discipulado. Inclusive hoje nós temos a metade da igreja de lá. Não, tem uma galerinha aqui. E comecei a partilhar isso com o pastor Rian. Pastor, Deus me falou isso. Ele olhou, parou para mim, olhou para mim e falou assim: Beto, há uma semana atrás, eu e a pastora Patrícia estávamos conversando sobre isso no café da manhã. Não existe coincidência, existe revelação de Deus. E Deus está nos levando. Ei, pega isso no seu espírito. Deus vai se revelar de uma maneira poderosa sobre a sua vida. Não importa onde, olha o que o Espírito Santo está falando comigo. Não importa onde você estiver, Deus vai se revelar para você e vai te dizer: ei, você não faz parte deste lugar que você está. Você não faz parte, preste atenção, Deus vai se revelar a você e vai dizer assim: você não faz parte deste lugar que você está. Vem, eu te chamei para ser uma voz profética para esta geração. Eu te chamei para que você cumpra os 5 ministérios. Eu te chamei para que você seja canal de bênção. Saia daí em nome de Jesus.
Isso não faz parte da sua identidade. Isso não faz parte do propósito de Deus sobre a sua vida. Isso não faz parte daquilo que eu sonhei para você. Vem. Não disse que eu peguei no tranco? Volta. Volta em nome de Jesus. Isso não condiz com aquilo que eu planejei para a sua vida. Vem. Você foi chamado para ter uma identidade sólida. Você foi chamado para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E durante muito tempo, a igreja tem eliminado alguns dons, principalmente o profético e o apostólico da igreja. Por quê? Por ignorância. Por quê? Pelo mau uso dos dons na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é pedófilo? Não se escandalize. Jesus não é pedófilo. Ele não vai vir casar com um adolescente. Jesus vai vir casar com uma noiva linda e gloriosa e perfeita. Por isso que Ele está instituindo e levantando os 5 ministérios. Por isso que Deus está levantando você. Por isso que Deus está dizendo: ei, é você. Talvez você está dizendo assim: pai, eu não entendo. Pai, mas você está falando. É com você. Deus está dizendo: eu te levanto para glorificar e exaltar o meu nome. Irmão, se fosse por qualidade, por bem, não tinha ninguém aqui. Nem dizer que você é bonito, é nada, é todo mundo podre, é todo mundo zoado. A única coisa que faz a gente ser lindo é Jesus Cristo. A gente sem Jesus é tudo um cocôzinho de merda. Eita, mais uma, né? Sim! A geração coach diz assim: não, dentro de você. Ei! Ô Vaso, você desligou até a luz aí. É para o pastor não pregar mais? Diante de Deus, irmão, não caia nessa falcatrua não. Não caia nessa enganação de Satanás não. Achando que dentro de vocês, não, a única coisa que existe bom dentro de você, se não for Jesus Cristo, não tem nada. Se não for fluindo a identidade através de Jesus Cristo, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas não tem a verdadeira identidade. Sabe por quê? Nós estamos na geração mais consumista, nós estamos na geração mais TikTok, nós estamos na geração mais Instagram, e é um povo doente. É um povo doente, porque não sabe o que é ser profético, não sabe o que é ser apostólico, não sabe o que é Jesus Cristo. Agora eu peguei no tranco. Deus está nos chamando para entender quem nós somos. Estava subindo para trocar o bem, o Zac estava passando aquela música do Brito lá. Como é o nome dele? Mateus Brito. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Jesus me chamou para cantar. Senti de Deus. É profético. Sheikataralaba. Chegou no ponto que ele subiu cantando, dizendo: tua presença vale mais do que o ouro, do que as riquezas deste mundo. Aí eu parei, falei: bem, para aí. Você entendeu o que você cantou? Filho, meus filhos tratar. Os 2 meninos, eu sou caveira com eles, irmão. Caveira, porque eu falei: vai ser 2 homens. Vai ser 2 homens. Com 18, 19 anos, eles podem escolher o que quiser, mas enquanto vai ser homem. Porque a Bíblia diz: fez o homem e a mulher. Não vou entrar neste ponto, estou falando sobre profético, amém? Fica para uma outra noite. Sou caveira com os bichinhos.
tratamento de choque. Olha aqui no meu olho. Aí ele vira, homem, olha no olho. Olha no olho. Aí eu falei, bem. Da mesma forma que eu sou tratamento de choque, eu também ensino. Aí eu aprendo com a Pamela. A Pamela é mais lúdica. Vem aqui. Você entendeu o que você está falando? Ele, o que, papai? Eu falei, na música. Ele falou, a presença de Jesus vale mais. Eu falei, isso. O que mais? Do que o ouro, do que a prata? Aí eu falei, sabe o que eu quero te dizer, bem? Que não existe você ter tudo e não ter Jesus. Sabe por que Deus nos abençoa, bem? Porque tudo de mais importante na nossa vida se chama Jesus Cristo. Aí ele falou, papai? Eu falei, Deus está nos desconstruindo para construir algo sobrenatural. Eu faço terapia. E esses dias eu conversando com o meu terapeuta, ele disse assim: a coisa mais difícil é desconstruir hábitos ruins para construir hábitos saudáveis. E eu tudo trago para o reino espiritual. E é da mesma maneira. Os dons muitas vezes foi usado de uma forma errada durante muito tempo. Mas eu acredito que Deus está nos chamando para alinhar os dons, a manifestação do Espírito de uma forma saudável e relevante. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente vai para o versículo, nós acabamos de ler Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre os dons do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a função do pastor? Qual é a função do pastor? Pastorear? Qual é a função do apóstolo? Apostolar? Qual é a função do profeta? Profetizar? Não. A função do apóstolo não é apostolar. A função do profeta não é profetizar. A função do pastor não é pastorear. A função do mestre não é edificar. É ensinar. A função do evangelista não é sair evangelizando. A função dos 5 ministérios de Jesus é para edificação da igreja de Cristo e a capacitação dos santos. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Efésios capítulo 4, versículo 12. Para que serve os dons? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação dos filhos de Deus, do corpo de Cristo, seja para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, meu querido, Deus quer te levantar, Deus está te capacitando para que você capacite os santos, para que você seja bênção, para que você seja uma resposta de Deus, para que você seja algo extraordinário. Os 5 dons ministeriais, os 5 dons de Jesus, é para edificação, ou seja, para capacitar o reino de Deus. Então a função do apóstolo é edificar a igreja. A função do profeta é edificar a igreja. A função do pastor é edificar a igreja, gerar uma igreja apostólica. Quem é da geração? Não denuncie, tá? Se converteu, aí você tinha o seu consultor gospel de predileto. Vou no irmão tal que vai revelar tudo. Eu, modesta parte, eu morria de medo. Vou nada, quando vai revelar todos os meus pecados. Não vem, tem um irmão lá que vai revelar tudo. Irmão, se uma pessoa só profetiza, ela só é um profeta. Mas aquele que tem um ministério apostólico,
ele edifica a igreja. Ele gera uma igreja apostólica. Ele gera uma igreja profética, que não tem... Esses dias eu estava conversando com o irmão, falei assim, sabe qual foi a coisa mais linda que Deus desatou nesta semana profética? Dos 7 ministros que ministrou, só um nós convidamos. O resto é, né? Os outros, até eu me incluí nessa, tá vendo? Mas os outros, todos são da casa. E sabe uma coisa que Deus está me apontando, dizendo assim: a igreja saudável e relevante não só é um profeta que tem a voz, não só é um pastor que tem a voz, é uma equipe, é a igreja, aqueles que entendem. Por isso que Deus está te chamando. Ei, eu quero que você entenda, eu quero que você absorva, eu quero que vire uma chave sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque eu quero que você seja profético, eu quero que você seja apostólico, eu quero que você desenvolva tudo aquilo que eu tenho para que você viva nesta terra. Nós devemos ser o quartel-general de preparação de um exército poderoso para invadir para invadir as esferas desta sociedade. Nós falamos das 7 esferas: entretenimento, política, saúde, educação, e vai lá, eu esqueço os outros. Durante muito tempo, tudo isso foi de Satanás. Televisão é do capeta, a música é do capeta, a política é do capeta. E o que o diabo fez? Tudo meu. E fez o que quis. Aí a igreja algum tempo entendeu, mas ainda infelizmente, alguns que entram nas esferas, não sabem a sua identidade, faz groselha. E aí nós somos culpados como um todo. Porque a ideia é o seguinte: um crente pecou, a igreja inteira pecou. E nós somos manchados por tudo. Mas eu quero te dizer que Deus está levantando os seus remanescentes, que vai entrar na política e vai ser santo na política, que vai para a educação, não vai ensinar ideologia, mas vai ensinar o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu já tenho falado isso. Para uma classe de pessoas, eu estou olhando o relógio, mas o relógio está parado. Nós estamos em meio a uma geração onde o pastor Douglas falou muito interessante, uma geração da pós-verdade. Devido à polarização, devido à doideira que nós estamos vivendo, para alguns a salvação se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Para outros a salvação se chama Jair, só porque tem o Messias acha que é Messias. Não, ele não é Messias não, irmão. A salvação é Jair Messias Bolsonaro. Posso ser sincero? Sim ou não? Não, é sério. Quem diz que eu posso ser sincero, levanta a mão. Tá, mais de 50%, então eu vou falar. Idiota. Vou repetir. Idiota. Ele até aumentou. Quem pensa assim? Sabe qual é a solução para o nosso tempo? Sabe qual é a solução do mundo? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus está nos restabelecendo, por isso que Deus está nos edificando como uma igreja apostólica, como uma igreja profética, como uma igreja pastoral, como uma igreja missionária, como uma igreja da edificação na palavra.
para que a gente vá, entre nas esferas da sociedade e faça a diferença. Pense de uma maneira correta. Aí tem um monte de gente, e eu vou falar, irmãos, porque entre a palavra de Deus e qualquer coisa, eu sempre vou ficar com a palavra de Deus. Paga um absurdo para ir nos eventos. Absurdo. Aí o dono do evento desce de helicóptero, o ministro de louvor cantando, vem Jesus, olha só. Vem Jesus. E o cara passa ele no telão descendo de helicóptero. Pá, 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 pá. Desce no heliponto. E continua, vem Jesus. E sabe quem é o povo que está tudo lá cantando? Sabe quem é? Sabe quem é? A igreja. Igreja é tempo de crescer. Igreja é tempo de fluir na palavra. Aí o cara entra num Porsche. Vem Jesus. Vem Jesus. O cara desce do Porsche. E cantando, vem Jesus. Aí Jesus chegou. E sabe quem sustenta essas coisas? A igreja. Você quer ser destravado naquilo que Deus tem para você, porque a palavra é destravamento? Você quer ser destravado na sua identidade? Você quer ser destravado naquilo que Deus tem para você? Faça o seguinte: leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Ore pelo menos 5 minutos por dia. E jejue pelo menos um dia por semana. Você vai ser totalmente destravado naquilo que Deus tem para você. Você vai entender que Deus vai te levar para um patamar que você jamais pensou. Você vai entender e dizer: meu, Deus está fazendo algo extraordinário. Ei, Deus está me apontando, Deus está me revelando. Lembra o primeiro texto que nós lemos? Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Deus vai começar a revelar a vontade dele para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas vão te buscar para dizer: ei, não para dizer assim, ó, me traga uma palavra, não, mas para dizer: ei, para onde você está indo, que eu quero ir também. Foi destravado e não pagou nada. Se Deus fazer isso, só vem dar o dízimo na igreja em nome de Jesus. Sabe por quê? Lembra que eu disse que Jesus não é pedófilo? Nós fomos chamados. Você vai lá para o versículo 13 de Efésios capítulo 4. Os dons, nós lemos no versículo 12, que é para a edificação e a capacitação dos santos e da igreja. E ele continua dizendo: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que Deus quer que eu e você sejamos proféticos. Por isso que Deus está querendo nos capacitar. Sabe por quê? Porque Ele quer uma igreja linda, gloriosa e poderosa. Ele não quer uma igreja que vá para qualquer doutrina. Ele quer te trazer de volta para a palavra. Ele quer te devolver os presentes. Dons não é presente. Vamos lá para a parábola dos bons mordomos. O talento. O dom é um talento. E muitas vezes Deus está querendo nos aperfeiçoar no talento a qual Ele nos deu. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com a promessa que Deus já liberou para a sua vida? Muitas vezes você está parecendo o servo insensato, está pegando tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, que Deus liberou sobre a sua história, você está colocando debaixo da terra, você está cavando e cobrindo. Não, sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer te levantar para que você seja bênção aos 4 cantos desta terra. Deus quer que você seja profético, Deus quer que você traga a mente e o coração dele na sua geografia.
Por isso que Deus está te chamando para viver uma identidade poderosa. Uma identidade da palavra, uma identidade de Jesus Cristo. Saia da modinha, porque quem não tem identidade, qualquer coisa serve. Eu lembro quando eu era adolescente, não sei se alguém, eu vou falar. Eu acordava às 6 horas da manhã para cortar o cabelo lá na Vila Bonilha, no Guga. Quem já cortou o cabelo no Guga aqui? Ixi, só eu, tiozinho. Chegava lá às 6 horas da manhã, é sério. Um dia eu cheguei lá às 6h30, tinha 10 na fila. Falei, com certeza os caras saiu da balada, já parou aqui. Sabe o que me chama a atenção? 100%, todo mundo saía igualzinho. Lembra do cabelinho quadradinho? Todo mundo saía, era uma máquina de produção. Identidade, quem não tem identidade, qualquer coisa serve. Hoje nós estamos na identidade do TikTok. O que o TikTok está dizendo? Qual o tênis que eu tenho que viver? Qual é a roupa que eu tenho que usar? Às vezes a roupa é ridícula, você está usando porque o TikTok está usando. Às vezes a dança é obscena, você está dançando porque o TikTok está dançando. E a identidade que nós estamos passando, ou a referência que nós estamos passando. De vez em quando aparece lá na minha lista do YouTube lá. Eu ponho uns videozinhos para os meus meninos, de repente passa os irmãos Neto lá, como é o nome daqueles demônios? Felipe Neto e Lucas Neto. Tudo demônio, irmão. Tudo enviado de Satanás para esta geração, que tem desconstruído a identidade do céu nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Aí aparece. O Ben Uzak já assistiu em algum lugar. Que queime a televisão onde eles assistiram. Pai, Lucas Neto. Falei, vem aqui, filho. Porque eu estou aprendendo a não dizer não. Porque o não aguça a querer. Se eu falar para vocês, não olha para a cruz. Não olha para a cruz. Todo mundo está olhando. É do Satanás, aguça, irmão. É um não. Lembra lá? Não comereis do fruto. Aguçou a cidadã, foi lá e comeu. Ainda chavecou o marido, comeu também. E o que aconteceu? Estamos aqui, lascado, precisando de Jesus. Falei, bem, chega aí. Sabe por que você não pode assistir isso? Não é que você não pode. É que não condiz com aquilo que você é. Não condiz com aquilo que você vai ser na sua vida. Aí eu falo, olha nos meus olhos. Você vai ser uma referência para esta nação. Você vai ser o que você quiser. Mas o que você escolher para fazer, você vai levar a glória de Deus. Mas hoje nós estamos na geração do like. E aí nós perdemos a nossa identidade. Lembra que o pastor Douglas falou? Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. E aí? E aí? Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Por isso que Deus está alinhando a sua igreja. Não é porque toda igreja faz que nós temos que fazer. O nosso objetivo aqui é ser o mais bíblico possível. Por isso que Deus está falando, ei, eu estou alinhando a sua identidade. Porque quanto mais alinhado você estiver, mais profético você vai ser.
Se o mundo está indo para o inferno, o problema dele, eu vou ao contrário. Ah, mas é o meu amigo. Dane-se que ele é seu amigo. Eu abro mão de qualquer coisa por Jesus Cristo. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com Jesus Cristo. Eu vou ficar porque Deus me chamou para ser um remanescente. Deus me chamou para... Pode, irmão, sabe? Pode tudo apagar. Pode ir todo mundo, mas eu vou ficar aqui. E Deus está te chamando para que você seja assim. Deus está te chamando para que quando você ser o remanescente, quando você se tornar apostólico, quando você se tornar profético, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias através da sua vida. E sabe qual é o primeiro lugar que Ele vai começar a fazer um rebuliço? Primeiramente em você. Porque nós somos daquela, meu Deus, que palavra. Meu pai podia estar aqui. Minha mãe podia estar aqui. O Satanás do meu namorado podia estar aqui. Não. Se você está aqui, esta palavra é para você. Deus vai começar algo primeiramente em você, para depois fazer através de você. E Deus, sabe o que eu sinto no meu espírito? Deus está falando, eu quero muita gente de volta. Eu quero lapidar a sua identidade. Eu quero lapidar quem você é. Eu quero tirar os carrapichos. Eu quero tirar a dor. Eu quero tirar a inconstância. Eu quero te colocar em solo firme. Porque o fundamento do apostólico, do profético, do evangelista, dos 5 ministérios pessoa, o dom já diz, dons de Jesus Cristo. Vou liberar uma palavra profética agora. Bem espiritual. Pegue a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia, pegue seu celular só para fingir que a Bíblia está no seu celular. A maior profecia sobre a sua vida está aqui. De Gênesis a Apocalipse. Aí vamos fazer igual o Márcio Valadão fala. Eu sou. Pode repetir, fala assim, eu sou o que minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque a palavra é o meu firme fundamento. Já. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Já profetizei para todo mundo de uma tacada só, você viu? Como é fácil? Lembra de 1 Coríntios a respeito dos dons. Eu quero que vocês não sejam tontos. Versão do Beto. Deus está te maturando para viver coisas extraordinárias. Hoje Deus quer abrir os nossos olhos para este tempo profético que nós estamos vivendo. Você tem 2 maneiras de sair daqui. Você tem a maneira de sair daqui e entrar na melhor época da sua vida, como marido, como esposa, como profissional, como homem de Deus. E você tem a escolha de sair e voltar do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer, Deus tem algo profético para a sua vida. E Deus quer que você entenda. Hoje Deus quer abrir o seu discernimento para que você desfrute daquilo que é profético, meu amado. Daquilo que é poderoso. Para que nós estejamos com os nossos olhos abertos, com a nossa mente entendendo, com o nosso coração disposto a receber.
tudo aquilo que Deus está liberando sobre este tempo, sobre esta geração. Deus não quer que você fique de fora de nada, meu amado. Deus está dizendo: ei, eu te amo, eu te quero, eu tenho planos para a sua vida, eu tenho planos para a sua história. Nada, absolutamente nada pode se comparar àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, posso te dizer algo profundo? Abra mão de qualquer coisa por causa de Jesus Cristo. É difícil? Mas vale a pena. Vale a pena. Se está te distanciando de Jesus, joga para fora. Se não está sendo saudável, joga para fora, porque isso não condiz com a identidade do céu para a sua vida. Isso não condiz para aquilo que Deus já planejou sobre a sua história. E sabe o que Ele planejou para você? Você é um ser profético. Deus está te preparando para você viver tudo aquilo que Ele tem programado para a sua vida, e viver de uma forma profunda. Meu Deus, essa revelação que a Pamela trouxe, das 10 virgens, dizendo que as inércias se preparou só por uma jornada. Ei, Deus não quer que você seja preparado só por um tempo. Deus quer que você chegue no final dizendo: eu venci, eu vou receber a coroa da vida eterna. Eu não desisti em meio aos processos, eu não desisti, eu não parei. Foi difícil, foi, que não é fácil. Irmão, posso te dar uma dica? Se você for para uma igreja que só fala do bem bom do reino, do bem bom de Cristo, saia de lá, porque isso não condiz com a palavra. Se você for estudar a palavra, todos os cristãos, vai para Atos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é sim, salabim não, é batalha, é luta todo dia, mas é prazeroso. Sabe por quê? Porque se você permanecer firme, agora eu vou cantar. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, atrás não olho, não olho. Você viu até a ceninha? Continue caminhando, irmão, continue batalhando, continue perseverando, continue gerando a identidade profética que Deus deu. Você acha que Deus vai te dar uma identidade profética? Assim você vai começar vivendo, vai viver tudo de um dia para a noite? Mentira! Mentira. Existe o processo. Toda a identidade, toda a promessa tem o teste, tempo. Vai lapidando, vai desfrutando, vai crescendo, vai evoluindo e vai sendo profético, porque profecia é falar, expressar o que Deus pensa, o que Deus sente, ou seja, expressar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Profecia não é prever o futuro. Profecia é falar aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sente. Profecia, ser profético não é pensamento positivo. Ai, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Deus está dizendo que nós precisamos subir o nível da nossa fé. Se você for para 1 Coríntios capítulo 13, e não vai dar tempo, eu ia falar, mas não vai dar tempo, e eu não tenho problema nenhum, eu paro a pregação só na introdução, não tenho problema. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz que nós não devemos ser tolo com os dons, certo? Em Coríntios não faltava nada de dom. Olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 12 fala do que? De dons, correto? E parece que depois para o capítulo 13 existe uma lacuna, e o escritor Paulo vem com uma coisa totalmente diferente, falando sobre o quê? Eu só quero, abre aí 1 Coríntios capítulo 13, eu só vou ler um versículo.
versículo 11, que diz assim: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu me coloquei de lado das coisas infantis. Deus está nos chamando para tirar as coisas infantis do nosso lado. Por quê? Porque Ele não é pedófilo, Ele quer te preparar para que você seja noiva plena. E se você estudar escatologia bíblica, tudo vai dizer que a noiva é linda, maravilhosa, resplandecente, os olhos como chama de fogo. Não, os olhos como chama de fogo é o Senhor, é o noivo. Mas é uma noiva linda e maravilhosa e plena. E para que nós sejamos uma igreja linda, maravilhosa e plena, nós precisamos deixar de pensar como menino, andar como menino, se portar como menino. Deus está dizendo: eu quero levantar a régua do seu cristianismo, eu quero levantar a régua da sua existência, eu quero levantar a régua para aquilo que Deus te chamou para viver, e de uma forma linda e poderosa. 1 Coríntios fala dos dons, capítulo 12, capítulo 13 fala do amor, e depois ele vai lá e vai para o 14 falando dos dons. Parece que existe uma lacuna. Não existe uma lacuna. Deus no capítulo 13 ele está falando a respeito ainda dos dons, porque o fundamento dos dons, o fundamento que vai fluir poderoso é o amor. É o amor que vai fazer com que a gente se conduza para viver uma vida profética. E não é ficar fazendo mantra, e não é ficar... Meu Deus, eu lembro de umas coisas que eu fazia, que eu falo: meu Deus do céu, ainda bem que Deus está nos levando a deixar de ser menino. Posso falar? Pegava o chofar, aí a arca da aliança vinha do fundo da igreja, a gente entrava em êxtases. Mas peraí, a Bíblia diz em Mateus capítulo 28 ou 26, que quando o véu foi rasgado, e se você for estudar o que é o véu, irmão, 9 metros de altura e de uma grossura dessa idade aqui, ó, rasgou. Ele nos dá o livre acesso à presença de Deus. Precisa de arca? É um símbolo, mas se roubar a glória de Deus, tira fora. No Novo Testamento você vê alguém... Irmãos, eu estou dizendo aquilo que Deus está falando, a identidade desta casa. No Novo Testamento você vê alguém tocando chofar, e é da hora o chofar, não estou falando, eu vou em igreja que toca chofar, mas nós não precisamos estar preparado, e a presença de Deus só vem quando o chofar tocar. O profético não pode só se mover quando a arca da aliança chegar. O profético não pode só se mover quando um rabino chegar. Não, a promessa e o propósito de Deus já está liberada sobre a sua vida, sobre a sua história. Você não precisa de um guru gospel, você não precisa que ninguém coloque a mão sobre você, porque a palavra já foi liberada sobre a sua história. Já foi liberada. Profecia não tem a ver com determinar. Meu Deus, eu falo: Jesus, me perdoa. Quantas vezes eu já orei: Deus, eu determino. Você não determina nada, cabeçudo. Miguel, vem aqui. A Bíblia diz que quem dá ordem aos seus anjos, vamos levantar a régua do Evangelho.
Eu não estou dizendo contra o ministério profético, não, o ministério profético é bíblico, mas precisa ser saudável. O ministério profético é bíblico, mas precisa alavancar e viver algo extraordinário, não é viver no misticismo, porque infelizmente nós fazemos parte de uma cultura, de uma cultura brasileira mística. Aí você vê vendendo toalhinha, você vê vendendo água benta, você vê vendendo chave, vê vendendo caneta, vê vendendo a vassoura. Para, irmãos. O evangelho tem a ver com Jesus Cristo. E onde ele entra, ele muda história, ele muda a vida, ele muda comportamento, ele faz coisas extraordinárias. Não é Deus que tem que se comprometer com aquilo que eu falo do altar, é eu que tenho que me comprometer com aquilo que Ele está liberando do céu. E sabe quando vai acontecer isso? Sabe quando eu vou expressar o pensamento e a vontade de Deus? Quando eu estiver alinhado com Ele. Vai se tornar coisa natural, vai se tornar coisa simples. Quando eu conheço o pensamento dele, quando eu conheço o coração dele, eu já me torno profético naturalmente. O testemunho vai falar muito mais do que qualquer profecia. Daqui a pouco eu vou te dar um testemunho do que é ser profético. Daqui a pouquinho. Deus está nos chamando para ser a resposta de Deus para esta geração. Eu poderia terminar aqui falando uma aula, falando 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz: sigam buscando, caminhando para o amor, busque com dedicação os dons espirituais. Eu não estou dizendo, nós temos que buscar os dons espirituais. A igreja precisa profetizar, a igreja precisa curar. Mas se nós formos estudar, quero que você entenda, eu não sou contra a profecia, eu não sou contra o apostolado, não sou contra a cura, eu vivo isso em nome de Jesus. Temos vários testemunhos. Mas a geração que viu mais milagre de todos os tempos, sabe quantas pessoas que viu o maior número de milagres de todos os tempos, sabe quantas pessoas se salvou? 2. Josué e Caleb. Viu o mar abrir, viu as 10 pragas, viu o anjo da morte passando. Lembra dos 10 leprosos? Quantos voltou para agradecer? Deus está me chamando. Deus está te chamando para levantar a régua do que é ser evangélico, do que é ser profético. Falar com o pastor Rian, nós vamos fazer a escola profética para estabelecer o que é ser o verdadeiro profeta. Tem um monte de gente, eu amo todo mundo, tá? Mas tem alguns que eu tenho dificuldade. Quer estudar profético? Chris Valentin, né? É esse o nome? Bethel Church, Ângelo Basso, Fábio Coelho e alguns outros. Vou falar um aqui, não batam em mim, tá? Anderson Silva. Não batam em mim. O Anderson Silva é doido? É doido. Não tenho dúvida.
mas é um dos caras mais saudáveis teologicamente que hoje existe na nação brasileira. Teologia, o cara é bom. Deus está elevando a sua vida. Deus está te impulsionando a andar por um caminho que você não tem, que você não sabe, mas Ele vai começar a te revelar no meio do processo. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para coisa maior. Não se contente. Aqui não é palavra de autoafirmação, não. Mas 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 4 diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que chamou para anunciar as boas obras de Cristo. Irmão, eu não estou aqui discriminando, desfazendo de ninguém, mas o que eu quero dizer, Deus está nos chamando que a igreja brasileira se levante como uma noiva madura. Deus quer que você roda no manto, quer, mas seja maduro. Deus quer que você saia xaralabababá, sim, mas seja maduro. Se Deus não falar, irmão, não vai na emoção, não. Antigamente os dons, porque os dons é para quê? A manifestação dos dons é para quê? Para a edificação da igreja. E por muito tempo nós vimos os dons sendo usados ao favor próprio. Os lobos. Em João 10, se eu não me engano, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, correto? Quem é o ladrão daquele lugar? Quem é o ladrão daquela passagem? Eu por muito tempo achava que era quem? Satanás, mas não é não. São os falsos pastores e mestres, são lobos que devoram o povo de Deus. Por isso, meu amado, Deus está nos levantando para ser profético, Deus está nos levantando para ser apostólico, Deus está nos levantando para alargar as nossas tendas, mas aonde nós chegarmos, nós vamos chegar saudável, fundamentados por uma palavra, e a palavra de Cristo Jesus. Não tem a ver conosco. Eu gosto de dizer, tem lugar que eu chego, aí alguém me apresenta, esse é o pastor da CIA. Aí tem gente que olha assim, só isso? Eu falo, oh glória, oh glória. E você não consegue esconder a sua identidade. Lembra de Pedro? Tentou esconder um monte de vezes. Você fala como ele, vacilão. Você fala como ele. Não tem como, você andou com ele. Que aquele saiu a milhão. Ontem eu voltei para minha carreira futebolística. Aí cheguei, joguei e tal. Um amigo meu me convidou, um dos maiores evangelistas que eu conheço, Luizão. Aí fui com ele. Chegaram lá. Ô Luizão, esse cara que você trouxe é pastor, né? Falou, quem te disse? Não, ele é pastor, eu já fiquei sabendo. Mas de todos que estavam lá, só conhecia o Luizão e o Douglas. O Douglas falou, Luizão, eu não falei. O Luizão falou, eu não falei. Como eles souberam? Alguém que estava lá, que nem me conhece, sabe que eu sou pastor. Aí ficou feio, porque lá na hora do jogo eu dei uma cotovelada no olho de um, dei um rodo no outro. Brincadeira, viu, irmão? Nós estamos aqui para ser testemunha de Jesus Cristo.
levar uma identidade saudável e poderosa, ser verdadeiros profetas, ser verdadeiros evangelistas, sermos a resposta de Deus para esta geração. Você não vai rodopiar, você pode até rodopiar, mas eu quero que esta palavra seja entendida no seu espírito. Deus te chamou para ser profético. Mesmo que você está aqui boiando, o que é profético, o que é isso? Se você está boiando, você só precisa entender uma coisa. Jesus foi concebido por uma virgem, Maria. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu aos 33 anos. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para que ele viesse dar vida e vida em abundância para mim e para você. Ele veio nos dar uma vida como a sociedade não dá. Ele veio nos dar uma vida como o mundo não dá. Ele veio nos dar uma vida que o dinheiro não dá. Ele veio nos dar uma vida de fé, de esperança e de ser profético, viver coisas extraordinárias, sair da margem. Ontem o pastor Douglas falou isso, Deus está nos chamando para o impossível. Uma coisa que me chamou a atenção, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou por uma palavra. E tudo que Deus faz é por meio de uma palavra. Por tudo que Deus faz é primeiro Ele se revela, para depois fazer. O que Ele fez? Haja luz. E o que aconteceu? Ele liberou a palavra, Ele falou e aconteceu. É isso que Deus está dizendo nesta geração, é isso que Deus está dizendo neste tempo. Eu digo vida, eu digo transformação, eu digo cura, eu digo libertação, eu digo promessa. Você não vai mais precisar enganar ninguém. Eu não sei se é só comigo que acontecia. Ia pra brodinha e endemoniava a noite inteirinha. Satanás. Eu lembro um alemão desse tamanho, segurança. O Ed sabe disso, o Ed era promotor lá. Um alemão desse tamanho, eu sempre fui desse, minha maior estatura é agora, tá, irmão? Então, sinal que eu era só menor, né? Maior estatura é agora. Demoniado, o alemãozão, eu tocando terror lá, o alemãozão veio, pegou no meu braço. Ele assim, eu desse tamanho, assim, pegou no meu braço. Cheio de demônio, levantei os olhos. Tira a mão de mim. E ele continuou, com a mão em mim. O que eu te falei? Tira a mão de mim. E ele tirou. Então vai. Falei, tá bom, eu vou, mas não põe a mão em mim não. Não era pastor não, era o Satanás mesmo. Pastor é agora. Eu só libero vida, só libero glória, só libero promessa, só libero bênção. Xababababá! Mas quando eu chegava em casa, eu saí, sabe, igual super-homem, né? Aí todo mundo olhando, aí todo mundo fala, ixi, esse baixinho aí, hein? Mas eu chegava em casa, com um vazio, com uma tristeza, minha família destruída, meu irmão dando overdose de cocaína, meu outro irmão dando overdose de lança-perfume, meu pai um maconheiro desgraçado, minha mãe endemoniada. Não é verdade? Não, ela está ali, mas não era mãe. De vez em quando ela ficava endemoniada, eu saía correndo atrás de alguém para tirar os demônios dela.
Hoje ela é labareda de fogo. Se ela começar a orar aqui, irmão, todo mundo fica no manto, que a bichinha, ela começa, aí segura, segura. Destruído, mas pela honra e misericórdia do Senhor, nós se encontramos com aquele que dá vida, nós encontramos com aquele que muda a realidade, encontramos com o Senhor que libera os dons sobre a igreja. Hoje Deus quer te levantar, meu amado, para entrar no extraordinário de Deus. Eu sinto isso no meu espírito. Eu não vou fazer apelo, tá? Mas eu quero que você se levante de uma forma diferente. Pastor, eu cheguei aqui a primeira vez, vim aqui ver alguém receber a unção de diácono. Não, você não veio aqui prestigiar alguém com unção de diácono. Você veio aqui porque Deus tinha na agenda dele um encontro com você. Deus tinha na agenda dele que iria mudar a sua vida, ia mudar a sua história, que se você se levantasse de uma forma diferente, se você se levantar de uma forma diferente, você vai ser um presente de Deus para a terra. Um presente de Deus para a terra. Não perca tempo. Tudo, absolutamente tudo, fora de Jesus é perca de tempo. Não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo comigo? O seguinte: tem algumas pessoas aqui que foram machucadas por pastores, que foram machucadas por profecias que não se cumpriram. Não tem a ver com o pastor, não tem a ver com uma profecia, tem a ver com o mau uso. E hoje Deus está restituindo e está te dizendo: eu estou te chamando, levanta-te. Eu estou te chamando, vem, eu quero fazer algo extraordinário na sua vida. Feche seus olhos por um instante. Põe a mão no seu coração. Para um culto profético, está bem diferente, né? Mas isso é ser profético. Não tem a ver com o que se faz, tem a ver com o que está sendo gerado. E eu tenho absoluta certeza que está sendo gerado algo poderoso nesta noite. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esta semana. Uma semana tão intensa, tão poderosa. Nós te damos graça. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante do Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos adorar ao Rei dos Reis. Senhor Jesus, nós entregamos este momento. Eu termino esses 7 dias, esta semana, dizendo que o profético está sendo liberado, está sendo restituído na vida das pessoas que aqui estão. Eu declaro, em nome de Jesus, que Deus está curando feridas, que Deus está limpando corações. Deus está dizendo: eu tenho muitas chances para você. Eu estou te chamando, não tenha medo. Hoje é noite de restituição. Hoje é noite de cura. Deixa Deus te curar. Não coloque o dom, o presente que Deus te deu, não esconda.
Deus está te chamando, meu amado, para entrar no tempo extraordinário dEle. Deixa Deus fazer na sua vida. Eu não vou te chamar para aqui para frente. O que vai determinar o que Deus vai fazer a partir de hoje é a forma que você vai se levantar e vai sair pelaquele portão. Eu tenho absoluta certeza que Deus está dizendo: se você se levantar de uma forma diferente, se a sua ação ser uma forma diferente, você vai entrar no melhor tempo da sua vida. Isso já está decretado no céu. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus não expõe ninguém, Deus ama, cura e liberta. Nós como igreja, nós não queremos te julgar, nós queremos te amar. Nós só não queremos que você continue da mesma forma que você está. Chega de sofrimento, chega de dor. O Senhor diz: eu vejo as lágrimas que você tem chorado de solidão. Você pode passar a noite toda dançando, zoando, mas quando se depara com Ele, Deus começa a dizer: ei, eu não quero isso de você, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu liberei palavras sobre a sua vida. Eu tenho palavras de vida e de poder e de restauração, de identidade. A identidade do céu está sendo liberada nesta casa, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos esta palavra sobre esta casa. Nós liberamos em nome de Jesus. Nós liberamos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Queria convidar os pastores para estar aqui no altar, na plataforma. Os diáconos estão aí, a Thaís está lá em cima. Diácono Júnior também. Pastora Meire. Alguém pega o leãozinho aí. Alguém chama a diaconisa Thaís pra gente, por favor. Pode subir, Ju. Pode subir, pastoras. Vem pra cá, Bru. Não, pode vir, Ju, pra cá. Aqui está o diácono Júnior. O diácono Rafael não veio porque a Vanessa está com suspeita de Covid. Ele achou por segurança ficar em casa. Aqui nós estamos na liderança pastoral. Pastores presidente sênior, pastor Beto e pastora Pamela. Pastores auxiliares, pastora Meire e pastor Bruno. Pastora Mica e pastor Rafael, que está nos assistindo. Beijo, pastor Rafael. Eu falei: pastor, você já está bem, vem. Pastor, eu não ia me perdoar se alguém pegasse Covid de mim. Vem, diaconisa. Essa daqui é a nossa diaconisa. Ela não é diaconisa não, ela é diaconisa. Nossa líder do ministério infantil. E eu vou chamar algumas pessoas para subir a plataforma, que nós vamos ordená-los as diáconos desta casa. Eu vou falar de algumas pessoas e a pastora vai falar de algumas. Eu quero chamar Angélica e Rogério para subir.
Aqui está um casal que vale a pena perseverar. Aqui está os pastores, nos deu tanta dor de cabeça, irmãos. Já tive que entrar lá na casa da Angélica, quase dar uma surra nela. Meu Deus, mas vale a pena perseverar. É com todo respeito que eles estão aqui. Quer falar alguma coisa, amor? Ela não vai aguentar. A Angélica está com a gente há quantos anos, Angélica? 11 anos. Na nossa antiga dispensação, a célula era na casa dela, mas ela nunca estava presente na célula. Mas hoje é um presente de Deus para esta casa. Que maravilha, Jesus, glória a Deus. Eu queria chamar um outro casal, Fábio e Vivi. Há 2 anos eles chegaram aqui. E foi um presente de Deus para nós. Eu não preciso falar muito deles. Mas que eu posso afirmar: um homem e uma mulher de Deus. E eles, nós só vamos reativar a unção diaconal, que eles já eram diáconos na igreja deles. Então nós só vamos reconhecer aquilo que eles já eram. Foi o processo. 2 anos. Agora essa pessoa quem vai ter que falar é você. Essa pessoa que a gente vai chamar agora, ela me inspira. Ela não fala nada, mas a vida dela fala, a vida dela grita. E eu gostaria de chamar a Márcia aqui. Eu quero dar um testemunho. Quem conhece a Márcia, e realmente ela não fala muito, mas quem convive com ela sabe quem ela é. E na nossa reunião pastoral, nós só poderíamos ungir a Márcia, biblicamente falando, se o esposo dela autorizasse. E o pastor Rafael foi até a casa da Márcia ter uma reunião com o Luiz. E o testemunho foi o que mais nos chocou. A Márcia, palavras do esposo, que está ali, é uma mulher de Deus. Sempre quando ela está na igreja, antes, ela deixa tudo preparado para a nossa família. Ela cuida da nossa casa. Ela cuida da nossa família. É com grande honra que nós, Igreja Ciro, temos o privilégio. A igreja, meu irmão, só reconhece aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E aqui é igual casamento. Se alguém tem alguma palavra contra, levante-se ou cale-se para sempre. Eu gostaria que vocês se ajoelhassem. Eu não vou pedir para que vocês fiquem de pé, para que alguns não vejam, outros vejam, tá bom? Mas depois nós vamos levantar. Daqui, pastora. Pastor Bruno, vem aqui me ajudar. Pega a mão do bolo, me ajuda. Pega a mão de vocês dois, isso. Tira a máscara, Rô.
Só estenda suas mãos para cá. Pai, nós separamos e reconhecemos o Rogério como um diácono. Nós separamos e liberamos a Angélica como uma diaconisa. Nós declaramos que existe algo sendo liberado sobre eles neste tempo. Nós, como igreja, reconhecemos a autoridade espiritual que está sendo liberada sobre eles agora. Nós declaramos que vocês estão subindo a um novo nível. Não é um nível de hierarquia, mas é um nível de autoridade. Segundo Atos, o nosso maior exemplo de diácono se chama Estevão. E o Estevão foi o primeiro mártir da igreja de Cristo. Ele pregava com autoridade, ele pregava com poder, ele pregava com sinais e maravilhas. Nós liberamos isso sobre a vida de vocês. Nós declaramos diácono Rogério e diaconisa Angélica para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós agradecemos pela vida do Fábio. Nós agradecemos pela vida da Vivi. Foi um presente do céu para nossa casa. Nós liberamos o sobrenatural sobre eles. Nós liberamos um manto sacerdotal sobre a sua vida, sobre a história de vocês. Por muito tempo vocês andaram distante, um caminho de um lado, o outro de outro, mas o Senhor uniu para unir a autoridade, o poder, a unção. Nós restabelecemos. A igreja Cia reconhece a unção diaconal sobre vocês, a unção sacerdotal. Nós declaramos diácono Fábio e diaconisa Vivi. Vocês vão voar. Deus vai revelar os sonhos dele sobre a sua vida. Nós profetizamos o ministério profético sobre a sua casa. Nós liberamos o ministério profético sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida da Márcia. Com a Márcia nós entendemos o sentido de servir calada. Nós reconhecemos a autoridade do céu sobre você, Márcia. Obrigado por ser este presente sobre a nossa casa. Nós declaramos algo do céu, algo sobrenatural invadindo a sua casa, a sua família. Nós declaramos, ó Deus, que a tua glória vai visitar a tua casa, os seus parentes, o seu esposo, os seus filhos, a sua mãe, seus irmãos serão tocados pela glória do Senhor. Nós, como igreja, reconhecemos a autoridade diaconal sobre a sua vida. Nós profetizamos e declaramos: diaconiza Márcia, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Quero beber Se coloque de pé. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nossas famílias, nossos filhos, eles não vão se perder, eles não. Existe rio, Senhor, refúgio teu grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Só vamos tirar uma foto. Os diáconos fiquem aqui embaixo. Todos os pastores vêm aqui em cima. Só junte aqui todo mundo. Vem pastora Mica, vem pastora Meire. Só faltou o pastor Rafa, mas depois a gente vai fazer uma montagem. E o diácono Rafael vai pôr a carinha deles lá. Ajunta bem aqui, tá bom? Espera aí, deixa o manto ser revelado ali. Glória. Isso, põe os. Vem aqui, pastor Bruno, pastora Meire. Vem do outro lado aqui, para não ficar penso. Isso. Pode ajuntar cá, tá cabendo todo mundo aí? Aqui está constituída a liderança pastoral da igreja. Glória a Deus. E o ministério diaconal da igreja. Dê uma salva de palmas ao Senhor. O presente é de vocês. Pode dividir com o pastor e com a pastora. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por esta semana corrida, mas porém poderosa. Temos cantina, mini pizza. Não saia correndo, tá bom? Mantenha a máscara, cumprimente os irmãos. Deus te abençoe. Um beijo no coração.